O surgimento do profeta Eliseu. A história do profeta Eliseu começa nas terras de Israel, durante um período de agitação e mudanças. Eliseu nasceu em uma família modesta, mas desde cedo demonstrou um espírito notável e uma profunda conexão com o divino. Ele foi criado em tempos turbulentos, onde os profetas eram figuras influentes que mediavam entre Deus e o povo. O chamado de Elias. Eliseu entrou em contato com o renomado profeta Elias, uma figura carismática que desafiou os ídolos e apelou para a adoração do Deus verdadeiro. Elias viu o potencial de Eliseu e o escolheu como seu sucessor, lançando seu manto sobre ele como um sinal do chamado divino. Eliseu deixou tudo para trás e seguiu Elias, ansioso para aprender e servir. A herança de Elias. Eliseu acompanhou Elias por muitos anos, testemunhando seus milagres e enfrentando desafios que testaram sua fé. Quando chegou o momento da partida de Elias, após uma experiência espiritual impressionante, Eliseu fez um pedido ousado: receber uma porção dobrada do espírito profético de Elias. Sua solicitação foi concedida, e Eliseu assumiu o manto do profeta com uma unção extraordinária. Milagres e provações. Com a bênção divina sobre ele, Eliseu realizou uma série de milagres poderosos. Ele purificou águas contaminadas, multiplicou pães para saciar a fome, curou doenças e até ressuscitou os mortos. Sua reputação se espalhou, e ele se tornou um símbolo de esperança e ajuda em tempos difíceis. Purificação das águas de Jericó. Uma das primeiras histórias registradas sobre Eliseu descreve como ele lançou sal em águas contaminadas na cidade de Jericó, tornando-as saudáveis e puras. Esse ato demonstrou seu poder como homem de Deus e serviu como um sinal de sua autoridade. Multiplicação dos pães. Em um momento de fome, Eliseu ordenou a um de seus servos que distribuísse 20 pães de cevada a uma multidão de 100 pessoas. Surpreendentemente, todos foram alimentados e ainda sobraram pães. Esse milagre lembra o relato semelhante de Jesus da multiplicação dos pães e peixes. Ressurreição do filho da Sunamita, uma mulher da cidade de Sunem, que havia sido generosa com Eliseu, perdeu seu filho. Eliseu, em resposta às suas lágrimas, orou a Deus e o menino voltou à vida, restaurando a alegria da mãe. Esse milagre mostra a compaixão de Eliseu e a conexão entre as orações fervorosas e os atos miraculosos. Cura das águas envenenadas. Quando os profetas discípulos de Eliseu prepararam comida, acidentalmente colocaram uma planta venenosa na panela. Eliseu lançou uma farinha na panela e a comida se tornou segura para comer. Esse milagre ilustra sua capacidade de transformar situações adversas em algo bom. Cura de Naamã. Naamã, um comandante militar estrangeiro, sofria de lepra. Ele veio a Eliseu em busca de cura, mas inicialmente se recusou a seguir as instruções simples dadas por Eliseu. Depois de seguir as orientações, Naamã foi curado quando mergulhou no rio Jordão 7 vezes, demonstrando a importância da obediência e humildade. Flutuação do machado. Enquanto um grupo de profetas ajudava a construir, um deles perdeu um machado nas águas de um rio. Eliseu jogou um pedaço de madeira na água, fazendo com que o machado flutuasse à superfície. Esse milagre destaca a intervenção divina mesmo em situações cotidianas. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos milagres atribuídos a Eliseu. Suas ações extraordinárias demonstram não apenas seu poder como profeta, mas também sua conexão íntima com Deus e sua dedicação em servir aos outros. Cada milagre conta uma história única e oferece lições de fé, humildade, obediência e compaixão. Ser um profeta não era uma tarefa fácil. Eliseu enfrentou resistência e oposição de muitos que não aceitavam sua mensagem ou seu papel. Ele também teve que lidar com desafios políticos e conflitos em uma nação dividida. Mas sua fé inabalável e sua conexão com Deus o sustentaram através de todas as provações. Legado de Elias. O profeta Eliseu deixou um legado duradouro. Suas histórias e ensinamentos foram registrados e compartilhados, inspirando gerações posteriores. Sua vida é um exemplo de dedicação, confiança e serviço a Deus.
Eliseu não apenas realizou milagres extraordinários, mas também demonstrou compaixão pelos necessitados, orientação para os perdidos e coragem diante das adversidades. O legado do profeta Eliseu é algo que se estendeu muito além de sua própria vida e continuou a influenciar gerações posteriores. Seu impacto se manifestou de várias maneiras. Inspiração espiritual. As ações e os ensinamentos de Eliseu serviram como fonte de inspiração para muitos. Sua dedicação a Deus, sua fé inabalável e sua disposição para servir são qualidades que continuaram a desafiar e encorajar aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com o divino. Exemplo de serviço, Eliseu personificou o serviço abnegado. Ele não apenas realizou milagres impressionantes, mas também mostrou grande compaixão por pessoas de todas as esferas da vida. Seu desejo de ajudar os necessitados e cuidar daqueles que estavam sofrendo tornou-se um exemplo duradouro de como os seguidores de Deus devem agir. Transmissão de conhecimento. Os relatos dos milagres de Eliseu e suas interações com outras pessoas foram transmitidos de geração em geração. Isso ajudou a preservar sua memória e permitiu que sua sabedoria fosse compartilhada com aqueles que buscam orientação espiritual e moral. Influência sobre profetas futuros. O legado de Eliseu também teve um impacto sobre os profetas que vieram depois dele. Seus métodos e princípios foram estudados e emulados por outros profetas, refletindo a continuação de sua influência no mundo profético. Conexão com Jesus Cristo. Alguns paralelos podem ser traçados entre os milagres de Eliseu e os de Jesus Cristo. A multiplicação dos pães, a cura de enfermidades e a ressurreição dos mortos são temas que também aparecem na vida de Jesus. Isso tem levado muitos estudiosos a enxergar uma conexão simbólica entre os dois, ressaltando a missão redentora de Jesus. Lição de confiança em Deus. O legado de Eliseu é uma lembrança constante da importância de confiar em Deus e depender de sua orientação. Suas ações corajosas e sua crença inabalável no poder de Deus inspiram as pessoas a enfrentar desafios com fé e confiança. Em resumo, o legado de Eliseu é multifacetado e impactante. Sua vida e suas realizações demonstram que a fé, a compaixão e o serviço podem influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. Sua história continua a ser contada e estudada como um testemunho de como a fé em Deus pode moldar e transformar vidas, não apenas na época em que ele viveu, mas também ao longo dos séculos. A história do profeta Eliseu é uma jornada emocionante de fé, coragem e compromisso com o divino. Ele enfrentou desafios monumentais, realizou milagres notáveis e deixou um legado que continua a inspirar pessoas até os dias de hoje. Através das páginas da história, Eliseu brilha como um farol de esperança, lembrando-nos da importância de seguir nossa vocação, confiar em Deus e ser uma fonte de ajuda e amor para aqueles ao nosso redor.